Olá pessoal, tudo bem? Como semana que vem teremos um pequeno teste de física, nós achamos que seria interessante nessa semana fazer alguns exercícios para revisar o conteúdo trabalhado até o momento e tirar qualquer dúvida que ainda possa existir, ok? Antes de começarmos, aqui vão alguns avisos importantes. Para contabilizar as atividades realizadas ao longo do trimestre, nós decidimos atribuir nota a todos os cheques de aprendizagem realizados nas semanas anteriores, da semana 1 até a semana 6. Assim, a cada atividade realizada nas últimas 6 semanas foi atribuída a nota de 0,9 pontos para cada cheque de aprendizagem. Isso dá um total de 5,4 pontos de atividades de física até o momento. A nota de ciência da natureza vai contabilizar 0,9 pontos para a nota de física trimestral. E o nosso teste de semana que vem vai contabilizar 2,7 pontos, fechando assim os 9 pontos de avaliações acadêmicas do primeiro trimestre. Desse total de 9 pontos, 6,3 pontos, ou 70%, são referentes às atividades EAD de Física e de Ciência da Natureza, enquanto que 2,7 pontos, ou 30%, são referentes à atividade avaliativa de Física que será realizada na semana que vem. Como havíamos informado anteriormente que as atividades do mês de abril não contabilizariam nota para o trimestre, qualquer aluno que sentir a necessidade pode revisitar as tarefas da semana 1 até a semana 4 para mais uma tentativa. Isso é válido apenas para as atividades realizadas no mês de abril, ou seja, referentes às semanas 1 a 4. Dados os avisos, vamos para as atividades de revisão. Nesta aula, vamos resolver alguns problemas envolvendo os temas trabalhados nas últimas semanas. Como na semana 3 já havíamos realizado uma revisão dos assuntos trabalhados na semana 1 e 2, nesta aula vamos focar nos assuntos trabalhados nas semanas 4, 5 e 6, ou seja, envolvendo escalas termométricas e calorimetria. Olá pessoal! Hoje eu estou aqui para resolver 3 exercícios com você. 2 exercícios sobre conversão de escalas termométricas e um exercício conceitual sobre calorimetria. Vamos começar? Então vamos começar a resolver o primeiro exercício sobre conversão de escalas termométricas, lendo seu enunciado. Próximo ao momento de aterrissagem, o piloto de uma aeronave inglesa anuncia aos passageiros que a temperatura em Londres é de 68 graus Fahrenheit. Ao verificar o painel de informações, um dos tripulantes percebe que essa temperatura também é fornecida em Celsius. Calcule o valor fornecido em Celsius. O primeiro passo para resolver um problema é retirar as informações relevantes desse enunciado. Então, aqui eu tenho 2. 68 graus Fahrenheit, que seria o valor da temperatura na escala Fahrenheit, e a escala que eu preciso converter esse valor. A outra escala é a escala Celsius. Então, eu vou anotar esses dados e depois disso eu preciso encontrar a expressão matemática que relaciona essas duas escalas. Então, para isso, eu vou fazer um esquema onde eu tenho os pontos fixos, né? O ponto de gelo e o ponto de vapor, para essas duas escalas. Então, para o ponto de gelo, o valor na escala Celsius é 0 e na escala Fahrenheit 32. Para o ponto de vapor, o valor na escala Celsius é 100 e na escala Fahrenheit 212. A partir daí, a partir desse esquema, eu vou utilizar a proporção para chegar nessa expressão matemática. Então, você vai lembrar dessa proporção lá da aula de escalas termométricas, e aí você vai montar a seguinte expressão. A temperatura em Celsius menos o ponto de gelo em Celsius sobre o ponto de vapor em Celsius menos o ponto de gelo em Celsius, assim como vai acontecer com a outra escala, a escala Fahrenheit. A temperatura correspondente Fahrenheit menos o ponto de gelo em Fahrenheit sobre o valor do ponto de vapor na escala Fahrenheit menos o ponto de gelo na escala Fahrenheit. Simplificando essa expressão, eu chego em TC, temperatura em Celsius, sobre 5, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Você pode partir, se você lembrar como essas escalas são conhecidas, se você lembrar dessa expressão, você já pode utilizar essa expressão direto. Você não precisa deduzir essa expressão utilizando a proporção.
Então, você pode pegar essa expressão e substituir os valores do enunciado. Então, com isso, eu tenho que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 68 menos 32 sobre 9. 68 menos 32 eu tenho 36. 36 dividido por 9 é igual a 4. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 4. Multiplicando cruzado, eu tenho que a temperatura em Celsius é igual a 20 graus Celsius e essa é a minha resposta final. Vamos ao segundo exercício, também sobre conversão de escalas termométricas. Vou começar a resolução lendo o enunciado. O cientista francês René Réaumur, 1683 a 1757, criou uma escala muito usada no passado, que adotava os seguintes valores: 0 graus Réaumur para o ponto de gelo e 80 graus Réaumur para o ponto de vapor, ambos sob pressão normal. Calcule o valor da temperatura em graus Réaumur, que corresponde a 35 graus Celsius. Então, vou começar da mesma forma. Eu vou destacar as informações mais relevantes para a resolução do exercício, dentro do enunciado. Então, eu tenho agora 4 informações. 0 graus Réaumur para o ponto de gelo, 80 graus Réaumur para o ponto de vapor. A escala que eu preciso converter é para a escala de Réaumur, o valor de 35 graus Celsius. Então, anotando esses dados, eu tenho ponto de gelo, ponto de vapor na escala Réaumur, a temperatura na escala Celsius, 35 graus Celsius, e a minha incógnita, que é a temperatura na escala Réaumur. O mesmo processo, muito parecido. Vou montar um esquema, com as duas escalas, com as temperaturas correspondentes, e vou encontrar, através desse esquema, usando proporção, a expressão matemática que vai relacionar essas duas escalas. Então, vou utilizar o mesmíssimo processo. Então, vou pegar a temperatura em Réaumur menos o ponto de gelo em Réaumur sobre a temperatura de vapor, ponto de vapor menos o ponto de gelo em Réaumur. E isso vai ser igual ao mesmo processo na escala Celsius, da temperatura em Celsius menos o ponto de gelo em Celsius sobre o ponto de vapor menos o ponto de gelo na escala Celsius. Simplificando, eu chego na seguinte expressão matemática. A temperatura na escala Réaumur sobre 4 é igual à temperatura na escala Celsius sobre 5. Com essa expressão, agora é só substituir as informações tiradas do enunciado, que no caso é a temperatura em Celsius. Então, substituindo, eu vou ter que a temperatura na escala Réaumur sobre 4 é igual a 35 sobre 5. 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, a temperatura na escala Réaumur sobre 4 é igual a 7. Então, multiplicando cruzado, fazendo ali o x, a temperatura na escala de Réaumur vai ser igual a 4 vezes 7, que dá 28 graus Réaumur. Essa é a nossa resposta final. Vamos ao terceiro exercício, o exercício conceitual sobre calorimetria. Então, vou começar lendo o enunciado. Sabemos que a areia da praia, num dia de verão, fica bem mais quente que a água do mar durante o dia. Supondo que a quantidade de calor recebida pelo Sol seja a mesma para as duas substâncias, o que explica este fenômeno? Então, a primeira coisa que você tem que destacar neste enunciado é que ele está falando de quantidade de calor recebida. E está falando da areia
está mais quente que a água, ou seja, ele está relacionando aí variação de temperatura, né? A temperatura da areia subindo mais do que a água, com uma quantidade de calor que elas estão recebendo. Então, essa informação me dá a dica de calor sensível, que é a quantidade de calor relacionada com variação de temperatura. Uma outra informação que é relevante nesse enunciado é que ele está comparando duas substâncias. Então, se ele está me falando de substância e de calor sensível, a grandeza que vem na minha cabeça é calor específico. Então, ele está comparando o calor específico, ele está me levando a fazer essa comparação do calor específico das duas substâncias. Então, o que seria esse calor específico? Para quem não lembra, o calor específico é a quantidade de calor que deve ser fornecida para a substância, ou seja, para 1 grama dessa substância, para que a sua temperatura se eleve 1 grau Celsius. Então, vou exemplificar com o nosso caso do enunciado. Tem a água do mar e a areia da praia. Então, a água do mar, eu vou usar o calor específico da água, para a água do mar, vou usar aproximadamente, que seria 1 caloria por grau Celsius. O que significa? Que para elevar 1 grau Celsius, 1 grama de água, eu preciso fornecer 1 caloria. A areia, ela tem um calor específico, aproximadamente, de 0,20 calorias por grau Celsius. Então, significa que para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de areia, eu preciso fornecer 0,20 calorias. Ou seja, para aquecer a areia, eu preciso, na mesma variação de temperatura, eu preciso fornecer 1/5 do que eu forneço para a água. A comparação dos dois calores específicos me leva a essa conclusão. Então, o calor específico da areia é bem menor que o da água. Você não precisa saber o valor exato do calor específico da areia para resolver essa questão. A única informação que você tem que ter uma certa noção é que o calor específico da areia é menor do que o da água. O valor exato você não precisa saber para esta questão. Então, o calor específico da areia é bem menor que o da água. Logo, a quantidade de calor necessária para aquecer a areia é menor e, por isso, seu aquecimento ocorre mais rápido que a água. Então, como ficaria a resposta do exercício? Então, o que explica é a diferença no calor específico das duas substâncias. Ou seja, o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Você pode até elaborar uma resposta melhor, falando o que é o calor específico, definindo e fazendo, pode exemplificar, como eu fiz, e assim por diante. Mas a base é você comparar os dois calores específicos. Vamos então para os problemas. Durante um estudo sobre o comportamento de determinado corpo, cuja massa é de 0,2 kg, foi fornecido a ele uma quantidade de calor de 0,2 quilocalorias, provocando uma variação de temperatura de 5 graus Celsius para 15 graus Celsius. Diante desses dados, determine o calor específico da substância que constitui este corpo. Vamos então à solução do problema. A primeira etapa, como sempre, é anotar os dados do problema. E aqui eu já encontro uma coisa bem interessante. A massa foi dada em quilogramas e a quantidade de calor em quilocalorias. E nós aprendemos já, na aula de Sistema Internacional, que o prefixo quilo significa multiplicado por 1000. Então eu preciso converter essa massa de quilogramas para gramas. Para isso, basta multiplicar por 1000. Então eu tenho que 0,2 quilogramas é igual a 200 gramas. A mesma coisa para a quantidade de calor. 0,2 quilocalorias é 0,2 vezes 1000 calorias, que dá 200 calorias. Ele também me deu a temperatura inicial e final do objeto. Então eu tenho que a temperatura final é 15, a inicial é 5, eu consigo obter a variação de temperatura, que é o ΔT, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. 15 menos 5
10 graus Celsius. Bom, agora eu já tenho os dados do problema colocados de uma forma que eles podem relacionar-se entre si, né? Eu tenho a massa em grama, a quantidade de calor em calorias, a variação de temperatura em graus Celsius, e ele quer o calor específico dessa substância. Bom, analisando os dados do problema com as expressões que eu tenho, fica claro que eu devo usar a equação fundamental da calorimetria na sua primeira versão, que envolve massa e calor específico. Então vamos aplicar para a solução. Quantidade de calor trocado é massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. A quantidade de calor trocado foram 200 calorias. A massa envolvida foi 200 gramas. O calor específico é o que eu quero determinar e a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. Bom, os termos que estão multiplicando o calor específico aqui vão vir para cá dividindo, para isolar o calor específico nessa equação. Então eu vou ter que o calor específico é igual a 200 calorias dividido por 200 gramas vezes 10 graus Celsius. Eu posso simplificar aqui, eu tenho que o calor específico será 0,1 caloria por grama por grau Celsius. Nunca esquecer da unidade de medida. Um corpo de 250 gramas de massa e temperatura inicial de 10 graus Celsius é aquecido durante 5 minutos por uma fonte de potência constante, que lhe fornece 700 calorias por minuto. Ao final deste tempo, a temperatura do corpo vale 80 graus Celsius. Qual o valor do calor específico da substância que constitui o corpo? Vamos à solução. Novamente, eu preciso anotar os dados do problema. Aqui tem uma outra coisa interessante. Ele não me disse a quantidade total de calor trocado. Ele me disse que o objeto recebe calor, uma potência constante de 700 calorias por minuto, durante 5 minutos. Então a quantidade de calor total deve ser a quantidade de calor que eu recebo por minuto, vezes o tempo que ele ficou recebendo calor, que é 5 minutos. Então no final de 5 minutos, esse objeto recebeu 3.500 calorias. A massa envolvida são 250 gramas, a temperatura inicial foi de 10 graus Celsius e ele foi elevado até uma temperatura final de 80 graus Celsius. Portanto, 80 menos 10, 70 graus Celsius. Eu tenho a variação de temperatura. Novamente, eu tenho a variação de temperatura, quantidade de calor, massa e eu quero o calor específico. Dá para ver que a gente vai usar a primeira versão da equação fundamental da calorimetria. Então vamos à solução. Quantidade de calor trocado é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A quantidade de calor total foi 3.500 calorias, a massa envolvida foi 250 gramas, a variação de temperatura provocada foi 70 graus Celsius e o que eu quero achar é o calor específico. Eu vou isolar o calor específico, vou trazer os dois termos que estão multiplicando ele para cá, dividindo. Eu vou ter que 3.500 calorias dividido por 250 vezes 70. Fazendo essas contas, você chega no resultado de 0,2 caloria por grama por grau Celsius. Um objeto absorve calor por 10 minutos de uma fonte com potência constante que fornece 1.000 calorias por minuto. Considerando que a temperatura do objeto foi de 20 graus Celsius para 45 graus Celsius neste tempo, determine a capacidade térmica do objeto. Vamos à solução do problema. Anotando os dados do problema, nós vemos que ele não forneceu a quantidade de calor total trocada. O que ele disse foi que o objeto recebe um calor a uma potência constante, potência energia por tempo, ou calor por tempo, de 1.000 calorias por minuto durante 10 minutos. Então, para saber a quantidade de calor total trocada, eu preciso multiplicar a potência pelo tempo, né? Se ele dá 1.000 calorias por minuto durante 10 minutos, ele vai ter fornecido 10.000 calorias para esse objeto. E aí ele provocou uma variação de temperatura que levou o objeto de 20 graus Celsius a 45 graus Celsius. Então a variação de temperatura é a final menos inicial, 45 menos 20, 25 graus Celsius. Nesse caso ele não me deu nenhuma informação sobre massa e ele pediu a capacidade térmica. Então, nesse caso, eu vou ter que usar a equação fundamental da calorimetria na segunda versão, que envolve a capacidade térmica. Vamos lá. A quantidade de calor trocado é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor total trocado foram 10.000 calorias. E a variação de temperatura provocada foi de 25 graus Celsius. Então, eu isolo a capacidade térmica, eu vou ter 10.000 dividido por 25 e obtenho o resultado de 400 calorias por grau Celsius. Ou seja, esse objeto,
Para cada grau Celsius de temperatura que eu quiser provocar de variação, eu tenho que injetar ou remover 400 calorias. Se eu quiser aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius, eu tenho que transferir para ele 400 calorias. Se eu quiser baixar a temperatura dele em 1 grau Celsius, eu preciso retirar 400 calorias. Bom, a nossa revisão termina por aqui, mas você pode continuar a sua revisão estudando todos os conceitos trabalhados até aqui e resolvendo mais exercícios. E não deixe de aproveitar todo o material de apoio disponível, o fórum e os atendimentos para sanar todas as suas dúvidas antes do teste. Bons estudos e boa prova! Tchau!